Louvado seja o nosso Senhor, aquele que tem nos sustentado, aquele que, com sua fidelidade, nos tem amparado e nos tem agraciado com sua misericórdia, né? Bendito seja o nome do nosso Deus. Quero este culto aí que no momento que nós temos vivido. E graças ao Senhor que nos deixou a sua palavra, que nos deixou o seu espírito, nós somos sustentados, amparados, suportados, mesmo em tempos de adversidade. Então, o Senhor Jesus dizendo aqui por meio do apóstolo João: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Que o nosso coração não ande abalado, não ande perturbado, que a promessa divina, a crença nesse Deus fiel, nos ampare, nos sustente diariamente, constantemente, para o louvor da glória de Deus. Quero orar e passar para o nosso irmão Edmilson, que vai, nessa noite, nos conduzir aqui no momento de cânticos, de adoração ao Senhor através dos cânticos. E desde já agradecer a Deus pela tua vida, Ed. Obrigado por aceitar o convite. Que o Senhor continue abençoando sua vida, sua família, ministério, tá bom? Grande prazer, cara. Vamos orar? Feche seus olhos aí, meu irmão, minha irmã. Pai querido, nós somos muito gratos a Ti. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, nós temos o Senhor ao nosso lado. Temos a Tua palavra, temos a ação do Teu Espírito. E mesmo quando nossos pés fraquejam, mesmo quando, às vezes, a nossa fé se torna vacilante, há um Deus que é sustentador, há o Deus Todo-Poderoso que nos encoraja e nos auxilia em toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada, até que finalmente nós possamos ser recolhidos, ser buscados pelo Senhor para desfrutarmos das mansões celestiais e da tua presença gloriosa, sem maiores dificuldades, sem empecilhos, sem barreiras, Pai. Que a paz do Senhor sustente, que a paz do Senhor permeie cada coração, cada mente, e que o Senhor nos auxilie nesses tempos adversos. Abençoa a vida do Edmilson, de cada irmão, de cada irmã que está participando conosco nesta hora, ou que acompanhará depois esta gravação. E usa a vida do teu filho, Pai. Que mais uma vez ele seja a boca do Senhor, e nós te damos graças pela vida dele, por sua família, confiando-os a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Seu áudio está fechado, Edmilson. Ok. Estão me ouvindo bem agora, hein? Ok, legal. Olha só, é muito bom estar com os irmãos sempre. É uma oportunidade estar com vocês. A igreja é muito querida. E eu sempre fico muito feliz de estar compartilhando com vocês, né? A música é um privilégio para mim. Eu vou tocar aqui no piano acústico, talvez, aí, não sei como que vai ficar para vocês, mas a gente vai tentando aqui. Arrumado um esquema com o computador, mas o computador, a internet está ruim, eu estou usando meus dados aqui, como está oscilando. Então, se ficar muito ruim o piano, vocês vão me falando, porque como é um som acústico, pode ser que não fique tão agradável para vocês, tá bom? Eu pensei hoje em três canções, duas, uma é a Reina, que o Baruch gravou e fez, e fala, pedindo, né,
ou confirmando, né? Acho que é melhor falar assim. Que o Senhor continue reinando sobre o nosso ser, sobre o nosso viver, sobre o nosso lar. E vai dizer também que Ele é o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. E aí vai continuar dizendo também: és a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Não sei se vocês cantam aí, mas é uma melodia bem simples e a gente vai tentar cantar aí com vocês, tá bom? Claro que a gente sempre sabe que nada desses moldes que a gente está fazendo hoje tem qualidade, mas vocês vão entender aí o texto, depois vocês podem ir aprendendo também essa canção. Essa canção é muito gostosa, dá para ouvir o piano aí. Se estiver muito ruim, fala aí, tá muito ruim, vamos cantar a capela mesmo. Mas a gente vai tentar fazer aqui, tá bom? A canção começa assim. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Bem fácil. Vou começar de novo com a introdução, ó. Mais uma vez, reina sobre o meu ser. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Bem fácil, né? Vou pegar do começo de novo. Reina sobre o meu ser, vai lá. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, declare. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Olha só, bem simples, né? Deu para aprender aí um pouquinho essa primeira parte? E aí tem um refrão, que é bem simples, depois a gente vai cantar na sequência. Olha o refrão. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Bem simples a canção, até a estrutura dela musical é bem simples, mas ela nos adverte, foi colocada a letra aí, que maravilha. Ela nos adverte algumas coisas, né? Ou nos ajuda a relembrar algumas coisas. Que o Senhor deve reinar sobre o nosso ser. Que a gente esteja disposto diariamente. Convite que aceitamos o senhorio de Cristo seja real, contínuo. Que a cada dia a gente consiga ser moldado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. E é interessante porque a gente vive um tempo de clamor, não é verdade? A gente tem clamado aí, a gente tem pedido por cura,
A igreja tem falado sobre a volta de Cristo, é engraçado, né? Todos os lugares, né? Nunca se falou tanto sobre a volta de Cristo. Nós temos ficado muitas das vezes, como Redney orou aí, né? Que a gente continue firme, alicerçado no Senhor, mas o medo nos cerca. Nos cerca. Mas nós temos que, como crentes maduros no Senhor, na palavra de Deus, permanecermos firmes nele. E a nossa adoração, ela tem que continuar com a nossa vida, com a música que temos como meio de adorar o Senhor, para declarar as maravilhas do Senhor. Você hoje conseguiu contemplar ou declarar as maravilhas do Senhor? Dizer que Ele é digno de glória e de louvor? Ou você só ficou no noticiário, ou você só ficou no home office aí, se matando, como todo mundo, esse tempo de estresse. Você conseguiu contemplar ou dizer ao Senhor que Ele é um Deus digno de louvor e adoração? E, meus irmãos, o tempo da tribulação não é desculpa ou não deve ser desculpa para que nós possamos adorar esse Deus. Vamos cantar mais uma vez? A letra já está aí. Eu vou fazer a introdução. Reina sobre o meu ser. Vamos cantar. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Olha o refrão. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor, é digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Declara: é digno de glória, é digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor, é digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Você consegue levantar suas mãos para declarar: é digno? Vai lá! É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. É digno, Senhor, é digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Amém. Te louvamos, Senhor, nessa noite tão especial, Pai. Louvamos porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Pai, nossas vidas estão nas Tuas mãos. E realmente seja verdade, que a gente consiga sempre glorificar o Teu nome, com a ajuda do Teu Espírito, com a Tua palavra em nós, Pai, transformando a nossa vida, o nosso caráter, para que cada vez mais a gente consiga ser semelhante ao Teu Filho Jesus e resplandecer a Tua glória. Te louvamos, te entronizamos no nome de Jesus. Eu tinha pensado numa outra canção, mas eu já estou extrapolando meu tempo aqui. Eu só vou cantar mais uma, porque senão o Redney já vai me tirar aqui do grupo, junto com o Luizeto e com os pecadores, viu, gente? Que estavam ali no começo tirando sarro de mim. Eu estava ouvindo tudo, e eles pensando que eu não estava ouvindo, tirando sarro da minha cara. Você de casa tem dessas coisas. Eu pensei num hino, né? O hino 330 do HCC, que fala descansando no poder de Deus. A gente vive a mesma palavra, essa palavra descansar, ela tem uma ideia, né? Os que têm filhos aqui
a gente pode ter um exemplo de um filho que descansa nos braços do pai. O filho, quando ele está no braço do pai ou da mãe, né, dos pais em geral, ou em alguém que ele tem confiança, normalmente ele dorme, né? Eu dormia muito no culto da igreja, viu, gente? Só acordava depois. Olha que situação, né? O pastor falava, em nome, que a graça, né? Dava bênção, eu acordava. Mas eu dormia nos braços da minha mãe. Quando a gente consegue realmente descansar no Senhor, é como essa criança que confia tanto em quem está com ela, ou quem está segurando ela, que ela consegue dormir. É o descansar no Senhor. Nós vamos cantar essa canção e que a gente consiga descansar no Senhor. Eu gosto muito de uma das estrofes que diz: sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. O Salmo 37, no verso 7, diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa seus desígnios. A nossa confiança, tão somente no Senhor, trará cura para muitas situações que estamos vivendo. Nós vamos cantar esse hino. Pessoal da velha guarda, eu sei que a obra da Karen está aí, a irmã Rodinete, está aí a obra, querida. Vamos cantar esse hino aí, adorando ao Senhor. Vamos cantar as estrofes, tá bom? E aí eu já encerro a minha parte. Vamos lá? Que consolação tem teu coração, descansando no poder de Deus. Como teu prazer em proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos braços do meu Deus. Oh, descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus, como bem vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, oh Senhor, descansando no poder de Deus, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus, tenho paz amor do homem Senhor, descansando no poder de Deus, descansando no poder de Deus, luta sem cessar em atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará mais esperar, descansando no poder de Deus, descansando. Amém, meus irmãos. Continuemos firmes, Amém. adorando o nome do Senhor. Deus abençoe. Desculpa qualquer coisa, o som não deve estar muito bom, mas espero que tenha ajudado os irmãos a cantar, a adorar. Saudade de tu, viu, obra? Amém. Muito obrigado, meu irmão. Ficou muito bom. Foi ótimo. Graças a Deus. Luzeto, meu irmão, você pode nos dirigir período de intercessão? E aí já aproveitar para orar pela vida do César, por favor?
Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Ednilson, você tem muito crédito conosco, viu? Apesar de você ter usado o seu plano de dados, você tem muito crédito conosco. Eu não poderia perder essa, né? Nós agradecemos a Deus por tua vida, Fernanda, a Aninha, a Maria Eduardo. Tua família é um presente de Deus aí para nós, né? Você ainda e a sua família são do coração da Igreja Batista Betel. Lembre-se sempre disso, tá joia? E meus amados irmãos, depois desses cânticos maravilhosos, Salmo 34, verso 15, o salmista Davi vai dizer: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vale a pena orar. Vale a pena buscar a presença do Senhor, abrir o coração, se derramar diante do Senhor. E o Senhor está sempre pronto a nos ouvir e a atender às nossas petições de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Oremos ao Senhor. Querido, bondoso, eterno, amado Pai Celestial, te louvamos pelo texto bíblico que já foi recitado, te louvamos pela oração que já foi realizada, te louvamos pelos cânticos que foram apresentados e entoados ao Senhor, te louvamos, ó Deus, por todos que estão participando desse momento de culto, te louvamos pela vida do pastor Redner na direção, na coordenação, na condução desse culto, te louvamos pela vida do teu servo Edmilson, sempre pronto a nos atender e a nos abençoar com seu talento musical, com seu carisma. Te louvamos pela vida do irmão Carlos César, missionário e seminarista da tua igreja, e há de ser mais uma vez instrumento em tuas mãos, e usando a boca do teu servo, usando o coração do teu servo, o entusiasmo do teu servo, para nos abençoar na apresentação da tua palavra. Mas agora também te louvamos, ó Deus, por cada vida, cada irmão, cada irmã participando desse culto, apresentando cada pedido de oração. Tu sabes o que o teu servo, a tua serva estão necessitando da parte do Senhor, seja na área espiritual, seja na área familiar, na área da saúde, na área financeira, na área estudantil, enfim, ó Deus, tu sabes o que o teu servo e a tua serva estão apresentando diante do Senhor e o que eles estão precisando, o que eles estão necessitando. Eu tenho certeza que o Senhor já está entrando com a tua providência, Pai, fazendo aquilo que é de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade. Muito obrigado, ó Deus, porque eu tenho certeza que nesse período de oração, em que a tua igreja tem se intensificado nessa comunhão, nesse diálogo com o Senhor, testemunhos miraculosos e maravilhosos serão, ó Deus, dados através dos teus servos. Quero aproveitar, ó Deus, para pedir o teu consolo em favor do pastor Rednei e sua família, porque a sua mãezinha, a sua vozinha foi colhida para a tua presença. Ó Deus, consola o coração dos familiares do Rednei, também consola os familiares do pastor Genivaldo Costa, seu papai também, ó Deus, foi recolhido aqui desse mundo, que o Senhor também console e conforte a família do teu servo, Pai. Muito obrigado pela bênção da notícia que nós recebemos, que o teu servo, pastor Dilean, já está em casa e recebeu alta. Eu continuo intercedendo também, ó Deus, pela vida do pastor Hugo. Repreenda toda a Covid no corpo dele e dê saúde. Ó Deus, proteja e guarde os anciãos da Igreja Batista Betel, as famílias da Igreja Batista Betel, enfim, todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista Betel, Pai. Em nome do Senhor Jesus, agora também peço que o Senhor conduza o teu servo Edmilson em paz para casa, livrando de todo o mal. E mais uma vez, ó Deus, que o Carlos César seja instrumento em tuas mãos para a edificação das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graça e paz, boa noite a todos. Esperamos em Deus que todos estejam bem. Muito bom estar com os irmãos para juntos continuarmos aprendendo e sendo ministrados pela palavra de Deus.
Nós também aqui externamos a nossa gratidão a Deus pela Igreja Batista Betel, a nossa gratidão a Deus pela vida de cada irmão, e que o Senhor console aqueles que nesse momento têm sofrido a dor da perda e continue mantendo alegre o coração daqueles que o Senhor tem concedido a vitória, a cura, a fim de que o nome dele seja glorificado. Esdras, nós estamos no capítulo 7 de Esdras, um livro narrativo, histórico, do Antigo Testamento. Enquanto os irmãos ministravam, enquanto nós estávamos no período de oração, algumas palavras, elas saltam aos nossos ouvidos e elas ficam gravadas em nossa mente. E daí, pensando cuidadosamente em tudo aquilo que o Senhor já vem tratando com a sua igreja, tratando com o seu povo, nós vemos que ele tem conduzido soberanamente tudo, absolutamente tudo. O nosso pastor Redney, logo no início, disse que o Senhor tem nos sustentado, nos suportado em meio a essas dificuldades. Logo após, o nosso irmão Edmilson disse que, por algumas vezes, em especial nesse momento, o Senhor está nos lembrando, o Senhor está advertindo sobre o seu poder, o Senhor está fazendo uma recapitulação da nossa vida sobre a sua ação. E daí, então, inevitável nós pensarmos e muitas vezes achar de que é a mão de Deus quando não é a mão de Deus. Por exemplo, enquanto nós trabalhávamos com um projeto específico com moradores de rua e drogadição, em determinado dia, em determinado momento, 2 alunos que ali estavam acabaram se desentendendo e saíram nas vias de fato, realmente, ao ponto de nós termos que entrar no meio e separar porque eles estavam se degladiando. E daí, depois de separar ali aquela briga, teve um deles que virou para mim e falou assim, com toda certeza, com toda convicção: irmão César, louvado seja Deus, meu irmão. Falei: rapaz, que louvado seja Deus. Você acabou de bater no outro irmão aí, rapaz, que louvado seja Deus. Ele falou: não, irmão, é Deus. Deus usou da minha mão para corrigir esse irmão. No momento ali nós ficamos bravos, mas depois nós rimos, porque ele falou tão sério. E, de fato, aquele outro irmão que provocou a confusão precisava de uma correção. Mas o Senhor não usaria da mão do outro para dar um soco no olho do outro irmão. Uma compreensão errada da mão de Deus. E num dos casos mais emblemáticos da história mundial, foi aonde um famoso jogador de futebol, cometendo uma infração gravíssima, ludibriando todo mundo, ludibriando até mesmo a televisão da época, declarou num outro momento que aquele gol que ele tinha feito tinha sido a mão de Deus. E isso pegou, isso ficou gravado aonde ele ia, e até hoje o povo daquela nação, até hoje, e essa celebridade é adorada. E toda vez que se toca no nome dele, é lembrado desse fato. A mão de Deus. Um gol mentiroso, um gol enganoso, um gol que até hoje leva vantagem, e não somente leva vantagem, mas que tripudia na mente, tripudia aos olhos, tripudia aos ouvidos daquele que vivem até isso hoje. Porque hoje nós sabemos que é verdade. E até mesmo aquele jogador que participou daquele lance, ele sabia que aquilo era mentira. Então, assim, o mundo se deixou levar por isso e disse que foi a mão de Deus. Errado. A mão de Deus não é mentirosa, a mão de Deus não é agressiva e, principalmente, a mão de Deus não é parcial.
A mão de Deus, ela é imparcial. É sobre isso, sobre a mão de Deus, sobre a ação soberana de Deus, é o que nós vamos falar nessa noite, porque é isso que o texto de Esdras, no capítulo 7, nos ensina. Vamos ler lá, meus irmãos. Esdras, capítulo 7, nós já lemos semana passada, do versículo 1 ao versículo 10. Mas vamos ler novamente. Esdras, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, e vamos entender aquilo que está por trás, a partir do versículo 2. Aquilo que o Senhor quer nos ensinar por meio da sua palavra. Esdras, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos lá? Diz assim as Santas Escrituras: depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazer, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Pastor Sérgio já orado está. Nós vimos semana passada, e louvado seja Deus por isso, porque quanta riqueza há por trás apenas de um versículo, quanto ensinamento, quanta vida há por trás e nos traz, por meio da palavra de Deus, o texto que nós estudamos. E nós vimos o período em que isso aconteceu. Esdras participou ou estava ali, porque é o que nos diz a palavra de Deus, que vivia um homem chamado Esdras. No momento ali em que se passou a história de Esther, nós vimos que o Senhor, ele agiu soberanamente. Nós vimos que em Esther não houve parcialidade. Esther foi imparcial na sua ação. Esther enfrentou o seu medo. Esther se deixou ser usada pelo Senhor. Mardoqueu se posicionou enquanto judeu, desfrutou da ação do Senhor por causa de um posicionamento que Mardoqueu ali tomou. Nós vimos a reviravolta da história. Nós vimos que o orgulho de Amã o levou à própria forca que ele tinha construído a Mardoqueu. E nós vimos no final daquela história que o nome do Senhor foi glorificado. A partir daí, à luz do texto que nós lemos, a Bíblia nos diz que ali vivia um homem. E esse homem era chamado Esdras. Quem é Esdras? E a Bíblia nos diz e nos mostra a sua descendência, a sua genealogia. Esdras é apresentado como um homem que Deus prepara para instruir o seu povo,
instruir o seu povo a uma vida pactual com Deus, instruir o seu povo ao ajuste necessário para ter uma vida completa e aí então, em definitivo, de reconstrução e restauração. Uma vida prática, devota, uma vida fervorosa diante de Deus. Nós já vimos, até o capítulo 6, que a reconstrução física tinha terminado. Agora, por meio da vida de Esdras, por meio do caráter de Esdras, das qualificações de Esdras, é que nós vamos ver uma outra parte maior, ampla e definitiva da reconstrução que Deus tinha preparado e programado para aqueles que voltavam do cativeiro. A ênfase do capítulo 7 é o caráter de Esdras. É esse homem que está sendo nos apresentado. É esse homem que conduzirá toda a história até o capítulo 10. É este homem, um homem com habilidades, um homem preparado por Deus. E ali naquele momento, aquele homem queria ensinar e reforçar a lei de Moisés, o que prepara o palco para nós, para muitas emoções que estão por vir. Por meio dessa extensa genealogia, nós vemos que o texto nos oferece e nos projeta para uma linha de tempo. Nos oferece e nos envolve numa outra parte da narrativa, uma parte histórica totalmente fundamental para também nós compreendermos aquilo que o texto bíblico quer nos ensinar. Esdras, esse Esdras, ele é descendente direto. Ele está na linhagem de Arão, o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Arão, o sumo sacerdote. Sacerdote responsável por conduzir o sacrifício, as obrigações, e isso para nós não é novidade, nós estamos apenas relembrando, nós estamos apenas sendo advertidos pela palavra de Deus. Sacerdote responsável pelas obrigações religiosas, obrigações essas relacionadas ao tabernáculo. Esdras, este homem tinha como antepassado um sumo sacerdote muito importante, extremamente relevante na história do seu povo. Arão, que junto com Ur, sustentou as mãos de Moisés na vitória contra os amalequitas, lá no capítulo 17 de Êxodo, no versículo 12. Arão sustentou, foi o sustento para as mãos de Moisés ficarem erguidas e ali o Senhor conceder a vitória. E o texto nos diz, quando a mão de Moisés cansava e abaixava, o povo amalequita prevalecia, mas quando a mão de Moisés era erguida, o povo de Israel prevalecia. Mãos erguidas. Arão tinha sustentado a mão do legislador esse que está sendo relembrado por Esdras. Legislador esse, com extrema importância para a história do israelita e para as nossas histórias dos dias de hoje. Para que a gente consiga entender os sinais de guerra, os sinais do exército, e você que já serviu as Forças Armadas vai me entender do que eu estou falando, era consistido geralmente por sinais. O comandante, na época em que essas batalhas de Êxodo aconteciam, o comandante ia para o alto do monte, aí ele ficava fazendo sinais, orquestrava a sua tropa enquanto sua tropa combatia. Esdras, representando essa descendência, traz a lembrança deste povo, que há nele e há nos seus antepassados participação efetiva na história do seu povo. A batalha pelo povo de Israel foi vencida, os amalequitas foram derrotados, e é exatamente no capítulo 17 de Êxodo, no versículo 15, que surge a expressão
Yahweh Nissim. Para nós, Jeová Nissi, mais popularmente conhecido como o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu estandarte. Arão participou efetivamente deste momento. Autoridade na linhagem de Esdras. Autoridade na história de Esdras. Esdras era um sumo sacerdote que tinha uma missão extremamente importante naquele momento. Uma missão lhe foi dada. E isso precisava ser lembrado para que a sua missão tivesse autoridade e fosse muito bem desempenhada. Esdras, bisneto de Seraías, e Seraías entra na genealogia de Esdras. Esse Seraías tinha sido levado cativo por Nabucodonosor na queda de Jerusalém. E esse relato nós encontramos no livro do segundo livro dos Reis, no capítulo 25, no versículo 18. Exatamente depois de 130 anos que o vô de Esdras foi levado cativo, a Bíblia nos mostra que por meio da vida de Esdras haverá a continuação daquilo que seu avô tinha cometido. É esse Esdras que está sendo nos apresentado. Este Esdras com uma história extremamente importante para o povo de Israel. Esse Esdras, que a Bíblia nos diz no versículo 6, que era um escriba. E o termo usado aqui para ser retratado a figura do escriba era um ofício extremamente importante. Era um ofício de uma pessoa que foi capaz de ler, que foi capaz de aprender, que foi capaz de ensinar. Mas perceba que escriba, nesse momento, até então não era uma especificidade somente do povo judeu, do povo de Israel. Os persas também desfrutavam desse ofício. Esdras, provavelmente, por sua habilidade, Esdras, provavelmente, pelo seu conhecimento de toda a parte da documentação do povo persa, fazia parte do governo. Esdras, que foi um homem que se dedicou, que foi um homem que tinha pleno conhecimento a tudo, absolutamente tudo o que se dizia a respeito de política, a respeito de vida eclesiástica, a respeito de costumes do povo hebreu. Este Esdras tinha influência aonde ele estava. E não à toa nós vamos ver lá no Novo Testamento o quanto os escribas eram influentes no Império Romano. Mas esse é um assunto para uma outra hora. Esdras, por meio desse sacerdote, por meio desse escriba, é que haveria novamente a aplicação da lei ao povo de Israel. Esdras haveria de aplicar implacavelmente tudo aquilo que ele tinha aprendido a respeito da lei de Moisés. Este Esdras que está sendo nos apresentado, um homem pronto, um homem dedicado, um homem que foi envolvido em uma atribuição. Isso não pela sua idade, nem tampouco pela sua experiência. E nós vamos ver o motivo além da habilidade de Esdras para esse envolvimento mais na frente. Esdras tinha responsabilidade, por meio da sua habilidade, por meio de toda a sua descendência, de novamente trazer e fortalecer a primeira comissão que voltou com Zorobabel. Apesar de tido finalizada a construção do templo, ainda havia algo muito mais valioso a ser reconstruído que o povo que reconstruiu estava negligenciando a palavra de Deus. Estava negligenciando uma vida prática com Deus. Zorobabel, que representava a autoridade política sendo descendente direto de Davi. Assim também Esdras, de modo todo especial, representava a autoridade espiritual, um autêntico descendente de Arão. Esdras
estava encarregado de cuidar das questões espirituais. Naquele momento, para aquela hora, para aquele povo, para aquela época. Esdras, um homem que tinha uma liderança e uma coragem exemplar. Depois de conhecermos esse Esdras, a Bíblia nos mostra que o rei atendia todos os pedidos de Esdras, que o rei continuaria atendendo os pedidos de Esdras. Nós vamos ver mais na frente que Esdras tinha uma grande incumbência. E por meio dessa incumbência, Esdras seria plenamente atendido em tudo aquilo que ele pedia ao rei. Mas o fator decisivo, o fator incisivo, qual era? Por que o rei atendia a Esdras? A Bíblia nos mostra que o pedido de Esdras era atendido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Esse é o fator decisivo, esse é o fator fundamental para que os pedidos de Esdras fossem atendidos. A boa mão de Deus estava sobre Esdras. E naquele momento, Esdras era o homem escolhido para conduzir ao povo a uma total reconstrução. Havia necessidade de o povo vir em uma caminhada. Caminhada é essa que nós vamos ver no versículo 8. O povo saiu da Babilônia, uma viagem que durou 4 meses, 1.448 quilômetros de viagem a pé. Nos dias de hoje, vamos ter uma base cronológica. Essa viagem começou em março, meados de abril, e foi acabar em agosto, finalzinho de julho. 4 meses de caminhada. E por que eles conseguiram e tiveram êxito nessa caminhada? Porque o fator predominante prevaleceu. A mão do Senhor estava sobre ele. O Senhor estava com Esdras como companheiro, como guia. Uma enxurrada de misericórdia acompanhou Esdras durante 4 meses. Efetivamente, de forma clara, da mesma forma que tinha agido no período de Esther, da mesma forma que vinha agindo no período de Zorobabel, da mesma forma que usou a vida de Ageu, usou a vida de Zacarias. A mão do Senhor estava sobre aquele povo. 1.450 quilômetros, 448 quilômetros de caminhada. Sol, chuva, dificuldade, aflições, tribulações, desavenças. E a boa mão do Senhor o sustentou. É isso que do capítulo 2 ao capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 8 nós vemos. Contudo, nós chegamos no versículo 10 e nós vamos ler, versículo 10 do capítulo 7. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras havia se preparado. Esdras havia se enchido da motivação correta, que era buscar ao Senhor. O desejo de Esdras, ele era tão reinante, ele era tão prevalecente, que para ele o mais importante, apesar de estar fazendo parte do governo persa, apesar de provavelmente desfrutar de uma posição de extrema importância no governo persa, Esdras não se deixou influenciar por toda a influência pagã. Esdras
se dedicou à lei do Senhor. Esdras se dedicou fervorosamente a buscar no Senhor e na sua palavra os princípios, os requisitos, conhecer o amor de Deus, conhecer a boa mão do Senhor, conhecer o zelo do Senhor. E ele tomou isso como negócio primordial da sua vida. Vida de Esdras, que ia ser usada para a instrução numa total reconstrução. E não apenas somente havia um propósito do Senhor de reedificar o templo. Não, o propósito do Senhor era muito maior. Esdras exercia uma influência não só por conta da sua descendência. A descendência de Esdras era muito importante e foi importante. Mas a real influência de Esdras estava pela sua dedicação à palavra de Deus. Com isso, a boa mão do Senhor estava sobre ele. A influência de Esdras, ela teve uma duradoura decisão. Esdras primeiro tinha decidido aprender. Depois, Esdras se dedicou a praticar. Depois, Esdras se preocupou em ensinar. Esdras, averiguando de forma habilidosa a palavra de Deus, tinha uma postura diferente daqueles que estavam ali naquela sociedade. Com o estudo da palavra de Deus, a conduta e os ensinos de Esdras poderia ser colocado em prática. De que forma isso fica muito claro deliberadamente na palavra de Deus? Esdras, ele organizou a sua vida de forma a funcionar brilhantemente, corretamente, nas melhores condições. Esdras se dedicou ao estudo, livre da impossibilidade, livre da irrealidade. Esdras tinha uma conduta primordial, adquirida por meio do ensino, adquirida por meio do estudo da palavra de Deus. Uma conduta de certeza e não de invariação. Uma conduta de coragem e não de incerteza. Esdras, depois ele foi sincero em seu ensino, porque ele aprendeu crendo na eficácia da palavra de Deus. Ele vivia crendo na possibilidade de se viver tudo aquilo que a Bíblia, tudo aquilo que a lei, tudo aquilo que o Pentateuco tinha ensinado a ele e às suas gerações posteriores. Esdras cria. E Esdras ensinava com sinceridade, sem superficialidade. Porque Esdras se dedicou àquilo que de fato tinha e tem importância para Deus. O relacionamento, o conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Em Esdras não havia uma valorização da humanidade, mas sim da conduta soberana de Deus. Em Esdras não havia uma incerteza de acordo com as circunstâncias, mas uma coragem determinante e absoluta, porque o Senhor da palavra o conduzia a uma vida reta. Esdras não somente falava e pedia para que os outros fizessem, mas Esdras, tomado de sinceridade, ensinava por meio daquilo que vivia. Superficialidade
zero na vida de Esdras. É esse Esdras que está sendo nos apresentado. É esse Esdras que está sendo apresentado para o povo judeu, para o povo de Israel. É esse Esdras que vai conduzir a narrativa histórica bíblica agora até o fechamento deste livro que leva o seu nome. É esse homem que está sendo nos apresentado como a maior influência da sua época. Não por causa do governo persa, não por causa do acesso aos bastidores, não por causa do seu conhecimento governamental, não por causa do seu conhecimento político. Não. A boa mão do Senhor estava sobre Esdras. E ele aprendeu, ele praticou e ele ensinou de forma fervorosa, ardente, aquilo que a lei de Moisés, dada por Deus, o orientava. Esdras se embrenhou numa missão a fim de evidenciar uma vida piedosa àquele povo. Esdras, cercado de pecado, cercado de fraqueza, cercado de paganismo, cercado de manipulação, cercado de oposição, cercado de tribulação, Esdras cercado de aflições, não se deixou levar, mas estava com seu foco naquilo que a lei de Moisés o ensinava, naquilo até então que a Bíblia conhecida de Esdras o orientava. Porque era por meio da lei que Esdras sabia que Deus era sustentador, que Deus era provedor, que Deus era companheiro, que Deus era seu guia, que Deus era o livramento, que Deus era seu estandarte, que Deus era o Senhor dos senhores, o general dos exércitos. A única maneira de Esdras ter esse conhecimento foi se dedicando à palavra de Deus. Essa é a dedicação que Esdras estava trazendo para o seu povo. Ok, conseguimos, conduzido pelo Senhor, reversão de decreto, o altar foi reconstruído, o templo foi reconstruído, porém, gente, não para por aí, precisamos avançar, precisamos continuar crendo que esse Deus é poderoso para trazer uma reconstrução muito, mas muito maior do que apenas os olhos humanos podem ver. Isso era o que ardia no coração de Esdras. Isso é o que precisa arder no meu e no seu coração. O povo que veio com Zorobabel, por algum momento, depois de ver o templo reconstruído, negligenciou a palavra de Deus. Esse é o perigo que o povo de Deus corre. Se deixar ver por aquilo que os olhos contemplam, se deixar levar por aquilo que os humanos, os ouvidos humanos podem ver, ouvir. Não foi essa a certeza de Esdras. Esdras tinha plena confiança, convicção, e a sua coragem vinha por meio da palavra do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus, exaltado seja o Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso estandarte. Agindo Ele, ninguém impedirá. Como vocês podem ver, a minha reconstrução, a nossa reconstrução, ela já foi completada. A reconstrução física já foi completada. A semana passada, nós estávamos num cenário de reconstrução, num cenário ainda inacabado, num cenário ainda meio que, me perdoe a palavra, excelente. Mas agora não, a reconstrução, ela foi completa. Hoje eu estou aqui num cenário de total
lucidez, um cenário de total organização. E muito obrigado pelo privilégio de estar num cenário como esse. Jesus, muito obrigado, pastor Sérgio, pastor Red, Igreja Batista Betel. Amo vocês de graça. Não à toa, o cenário foi reconstruído, a reconstrução chegou ao fim. Porém, irmão César, porém, irmãos da Igreja Batista Betel, não podemos nos satisfazer somente na reconstrução física. Ela é bonita, ela enche os nossos olhos. Nós precisamos continuar vendo aquilo que o Senhor espera que nós vejamos. Precisamos continuar crendo e não somente se deixar levar pela reconstrução física, mas buscar no Senhor a verdadeira reconstrução que Ele tem para nós e que Ele espera. Controle soberano de Deus. É o que nós vimos até o versículo 10. Ou continuamos a ver até aqui os 7 capítulos de Esdras. Poder evidente do Senhor, poder manifesto de Deus, controle absoluto do Jeová Nissi, fidelidade contínua, graça, libertação, proteção divina, segurança. E hoje em específico, nós aprendemos que conhecimento sem aplicação não é o suficiente. O conhecimento, ele só será suficiente quando colocado em prática. A chave da execução e de uma vida prática cristã é a aplicação de todo o conhecimento que o Senhor já derramou na minha e na sua vida. Povo de Deus, Igreja Batista Betel, irmão César, nós não seremos lembrados e nem tampouco seremos reconhecidos como povo de Deus, como homem e mulher de Deus, por aquilo que nós falamos ou por aquilo que nós pensamos, mas muito mais por aquilo que nós praticamos. Independente de quão grande seja o nosso conhecimento ou de tão minúsculo que aos nossos olhos ele seja, colocados em prática, à luz de tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou, e meu celular caiu, me perdoe. À luz de tudo isso que o Senhor já nos ensinou por meio da sua palavra, nós seremos lembrados pela prática da palavra de Deus. Fiquei aqui entusiasmado. A palavra de Deus, ela causa esse frenesi, ela causa esse entusiasmo incontrolável, me perdoe. E para os dias de hoje, irmão César, o que nós fazemos com essa palavra? Para os dias de hoje, irmão César, como praticar isso? Quando nós pensamos em proteção, inevitável não falar, irmãos, não falar daquilo que nós estamos vivendo. Quanta proteção nós estamos precisando. Nós estamos envolvidos por tanta vulnerabilidade social, e é só a gente dar uma volta pela cidade, a gente está envolvido por tanta vulnerabilidade, por tanta negligência educacional, saneamento básico, tanta negligência agora de insumos, tanta negligência física, tanta vulnerabilidade na saúde, tanta vulnerabilidade financeira. É esse o momento que nós estamos vivendo. É esse o momento que nós estamos vivendo. E louvado seja Deus por isso, porque há um que pode promover esse cuidado, há um que pode promover essa proteção. Aliás, já promoveu, aleluia. Há um, irmãos. Bendito seja o nome do nosso Deus, que de forma imparcial promoveu cuidado e proteção.
cuidado providencial. Ele existe, ele é real. E ele é a única solução. Não só para esse momento que nós estamos vivendo, mas para toda a história da humanidade. Quem é esse? Quem? Jesus. Jesus. Ele, a expressão exata da glória de Deus, provê proteção e cuidado. Jesus é a expressão exata da mão de Deus. E não a mão do menino lá, aluno lá do projeto, nem tampouco a mão do rapaz lá que fez o gol com a mão. Não é essa a mão de Deus. Não é essa. Não tem nada a ver com a mão de Deus. A mão de Deus, ela é manifesta na pessoa de Jesus. O cuidado, a proteção, presente, agindo em todo instante, de forma imparcial, sem levar em conta os meus e os seus pecados, sem levar em conta as minhas e as suas falhas, sem levar em conta os meus e os seus erros. Ele está constantemente com a sua boa mão protegendo, cuidando, livrando, provendo, sustentando, advertindo também. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, nós temos uma narrativa, dentre tantas, mas que nessa noite irá nos ensinar muito claro, de forma muito aplicável. É o que traduz, de forma prática, tudo isso que nós vimos agora no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10 de Esdras. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João inicia a sua narrativa lá no capítulo 1, dizendo que em Cristo estava a vida. E Cristo era a luz dos homens. E as trevas não derrotou essa luz. João continua dizendo, no capítulo 1, ainda no versículo 12, que aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, e assim nasceram de Deus, e não da carne. Em seguida, João Batista, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, aponta para Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E daí João continua a sua narrativa extraordinária sobre o Mestre, sobre a pessoa de Jesus, sobre o ministério de Jesus. E daí então, dentro da sua narrativa, nós chegamos ao capítulo 10, aonde o próprio Jesus, isso segundo João, falando de forma absoluta, clara e evidente, diz que ele, Jesus, é a porta das ovelhas. Jesus diz que ele é o bom pastor. E de que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ainda no capítulo 10, Jesus combatendo e rebatendo a incredulidade dos seus ouvintes, ele diz, vamos ler lá, abre lá, o Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 27 ao versículo 29, eu já vou me adiantar aqui. Jesus, depois de dizer que ele é a porta das ovelhas, depois de dizer que ele é o bom pastor, Jesus, depois de dizer que ele deu e dá a vida pelas suas ovelhas, e entrando no capítulo 10, novamente combatendo a incredulidade, Jesus diz aos seus ouvintes, a partir do versículo 27 ao versículo 29, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Louvado seja Deus! Jesus está combatendo a incredulidade.
Jesus está rebatendo a questionamentos incrédulos dos seus ouvintes em relação a ele. E ele diz que ninguém pode tirar as suas ovelhas da sua mão, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. A mão de Deus aqui é a mesma expressão usada lá no versículo 6 do capítulo 7, quando Esdras diz que a mão de Deus estava sobre ele. A mesma expressão lá do versículo 6 é a mesma expressão que Jesus usa aqui. A mesma. Mostrando que essa mão é o cuidado soberano para os seus. Mostrando que a mão dele é a proteção divina para os seus. Jesus mostra para os seus ouvintes, judeus em sua maioria, mas provavelmente havia também ali discípulos, questionando a veracidade das palavras de Jesus, questionando a soberania de Jesus, tentando de alguma forma manipular os ensinos de Jesus, evidenciando incredulidade, porque quem crê não manipula. Quem crê obedece, quem crê não relativiza, quem crê se submete. Jesus, rebatendo essa incredulidade, diz que a mão dele é o cuidado providencial. Jesus diz que a mão dele é o domínio soberano. Jesus diz que o poder de determinar está nas mãos dele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmão, nos dias de hoje, a mesma mão que esteve sobre Esdras, sobre Arão, sobre Moisés, cuidando, sustentando, provendo, é a mesma mão manifesta em Jesus que está sobre nós nos dias de hoje. Louvado seja o nome do nosso Deus. É isso que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Dedicação à palavra de Deus. Prática de todo o conhecimento da palavra de Deus. Porque, irmãos, a boa mão dele já está sobre os seus. A proteção divina do Senhor já está sobre os seus. Cabe a nós, nos dias de hoje, como seu povo, rebatendo a incredulidade do mundo e muitas vezes a incredulidade que há entre nós, evidenciar, praticando a palavra de Deus, que até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado, tem provido, tem livrado, tem nos mantido libertos. Esse é um ensino para a nossa vida nos dias de hoje. Mas o grande detalhe é que antes de Jesus combater a incredulidade, falando sobre a cegueira espiritual, no capítulo 9, no versículo 41 ainda, do Evangelho de João, Jesus disse assim, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Jesus falando sobre cegueira espiritual. No nosso início, o irmão Edmilson disse que lá atrás nós levantamos a nossa mão e recebemos o Senhor, como coroa da nossa vida e como nosso Salvador. Não há mais cegueira em nós. Não há mais cegueira em nós. Se nós fôssemos cegos ainda, nós não seríamos culpados da nossa incredulidade. Mas agora que nós dizemos que podemos ver, se continuarmos ainda na incredulidade, a culpa ainda permanece sobre nós. Essa é a aplicação para a palavra de Deus nos dias de hoje para a nossa vida. E para encerrar, irmãos, o que muitas vezes não nos permite ver o cuidado providencial de Deus, o que muitas vezes leva
há um questionamento sobre a soberania de Deus, é a nossa incredulidade. É a nossa falta de prática da palavra de Deus. É isso que muitas vezes faz com que eu e você sejamos cheios de incredulidade e deixamos de reverenciar, de exaltar e de reconhecer a boa mão de Deus sobre nós. Muito mais do que apenas uma reconstrução física, irmãos, e visível. Nós precisamos passar por uma reconstrução interna, invisível. E essa reconstrução é uma reconstrução espiritual. Porque somente assim, por meio dessa reconstrução interna, por meio dessa reconstrução invisível, e através dela, é que nós vamos desfrutar de forma plena do cuidado de Deus, da provisão de Deus, da boa mão do Senhor. Louvado, engrandecido e bendito seja sempre o seu nome. Deus os abençoe. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Amo vocês de graça, muito, muito, muito. E continue orando por nós. Fiquem na paz. Boa noite. A boa mão do Senhor está sobre você. Que palavra excelente, meu irmão. Glória a Deus pela tua vida. E a glória é do Senhor e a nós o reconhecimento da tua dedicação, do tempo de estudo, de preparo. César, Deus continue te abençoando, tá, querido? Te capacitando e usando cada vez mais. Irmãos, é a boa mão do Senhor sobre nós sempre. Sempre, 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 sempre. Lembrei de Isaías 49, 16, né? Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. E essa é a verdade do Senhor para nós. Os tempos se alteram, as economias, as grandes potências, as enfermidades, as coisas vão mudando, são cíclicas, voltam, outras surgem, e há quem diga que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, mas existe alguém, e este alguém é o nosso Deus Todo-Poderoso, que jamais perde o controle, e são as suas mãos que nos sustentam, que nos guardam, que nos cercam por trás e por diante, como diz o salmista. São as mãos do Senhor que operam. O que quer que seja, são as mãos do Senhor que operam. E é maravilhoso, esse Deus é maravilhoso. Meu irmão, ora, já que você nos banqueteou com essa palavra vinda do Senhor, ora para nós, por favor. Amém, meu irmão. Vamos orar. Senhor, como já foi dito aqui, Pai, mas cabe a nós constantemente reconhecer que toda a honra, toda a glória, toda a responsabilidade é do Senhor, Pai. E como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30, João Batista dizendo que ele cresça, e nós realmente sejamos diminuídos para o louvor da Tua glória, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse período, muito obrigado a Deus, porque verdadeiramente o Senhor tem nos conduzido, Senhor, em todo instante, a todo momento, apesar de nós, apesar, ó Deus, da nossa pequenez, e como diz o salmista, quem é o homem para que te preocupes com ele, Senhor? Quem somos nós para que o Senhor se preocupe conosco, Pai? Mesmo assim, o Senhor manifesta o teu poder, a tua providência, a tua boa mão está sobre nós. Nós a reconhecemos, ó Pai, e é nela que nós somos sustentados. Apesar de lágrimas, apesar, ó Deus, de alguns
estarem passando por momentos de luto, de lamentação. Há também, ó Deus, aqueles que estão se alegrando no Senhor. Há aqueles, ó Pai, que têm entregado a sua vida ao Senhor, se arrependido dos seus pecados e depositando a fé em teu Filho amado Cristo Jesus, ó Pai. A morte não tem a última palavra, Senhor. O Senhor a venceu na morte. E Paulo escreveu isso: ó morte, aonde está teu aguilhão? O Senhor ressuscitou e triunfou sobre a morte. Exaltado seja o teu nome, Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus Cristo. Acende cada vez mais essa certeza em nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós titubeamos, quando nós relativamos e questionamos e arrumamos diversas desculpas para não crer na tua palavra e não depender totalmente do Senhor. Perdoa-nos em nome de Jesus. E gera em nós, Pai, por favor, Deus, gera em nós uma reconstrução ampla, uma reconstrução, ó Deus, progressiva, uma reconstrução, Pai, a ser completa no dia da vinda do Senhor. Porque nós seremos, estamos disponíveis a ser reconstruídos até o que o Senhor venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Conforta os corações enlutados, Pai. E continua mantendo alegre os corações satisfeitos e plenos no Senhor. Dá-nos uma boa noite de sono. Receba toda a nossa reverência. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos chegando ao finalzinho deste nosso encontro. Eu quero agradecer a Deus e agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que orou pela saúde da minha avó. O pastor Luizeto comunicou, né? O Senhor colheu minha avó e ela agora está louvando aquilo que ela sempre fez em vida. Ela está louvando face a face e é o que move, é o que alegra o meu coração, apesar da dor e da angústia, da falta que faz, né? Mas eu louvo a Deus e eu agradeço pelas suas orações, tá? Que o Senhor continue te abençoando e cuidando da tua vida também, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Pastor Lizeto, você pode orar, meu irmão? Impetre a bênção para nós, por favor. Fica à vontade para terminar, tá bom? Ok. Querido, bondoso e eterno, amado Pai, obrigado porque fomos desafiados pela Tua palavra, que foi pregada de uma forma tão entusiasmada, que esse entusiasmo que o Teu servo, irmão e missionário Carlos César demonstrou na entrega da Tua palavra, esse entusiasmo esteja presente também em nossas vidas, Pai. Que sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Ó Deus, continue abençoando o Teu servo, dando a ele sempre sabedoria, entendimento e capacidade para transmitir o Teu evangelho. Também, mais uma vez, ó Deus, pedimos o carinho, o cuidado do Senhor, o consolo e o conforto do Senhor, em favor do Teu servo, pastor Redinei, e de toda a sua amada família. Te louvamos porque se o nosso jardim está mais pobre aqui na terra, o jardim do céu está mais florido, mais colorido, com a presença da vozinha do Teu servo, uma serva do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, porque a morte não é o fim para nós, mas a morte é o início de desfrutarmos a vida eterna com o Senhor. Ó Pai, dá-nos uma noite extremamente abençoada este final de noite. Dá-nos, ó Deus, sonos e sonhos tranquilos e abençoadores. Um amanhã iluminado na Tua presença. E agora, ó Deus, que o Teu imenso amor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e presente consolação do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas e com todo o povo do Senhor, mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Paz, irmãos, boa noite. Amém, a paz. Amém. Amém. A paz do Senhor.